Olá, boa noite a todos. Eu sou Máximo Colombini. Estamos no 93º Encontro dos Médicos Poetas com a Alita Guimarães Costa Reis. Vai falar sobre o dom de ser médico poeta. Com a palavra, Alita. Boa noite. Eu sou médica psiquiatra, trabalho na rede pública, particular, e tive a ideia de apresentar essa. Vamos colocar palestra, não acho que não chega a ser uma palestra, juntando duas coisas importantes que nós somos, médicos poetas, porque eu acredito que isso seja um dom. Um dom é um talento natural que nós podemos expressar na arte, no raciocínio lógico, nos conselhos sábios, na cura, na promoção da saúde, no ensino. Eu acho que os dons de uma pessoa devem ser usados por ela para melhorar a sua vida, a vida dos outros e principalmente para servir. Eu ouvi na minha casa, desde pequena, que quem não vive para servir não serve para viver, que é uma frase atribuída a Mahatma Gandhi, está na Bíblia e foi amplamente usada por membros da realeza europeia, se não me engano, da linhagem inglesa, né? Refere-se à conquista de uma vida respeitada, plena, útil, um ideal social. Por quê? Porque nós somos abençoados, abençoados com esse dom. Nem todos podem ser médicos, nem todos podem ser poetas. Nós conseguimos fazer as duas coisas. E isso não é para nossa vaidade, isso é para o nosso senso de responsabilidade ficar bem alto, porque é uma condição rara e que pode ajudar muitas pessoas. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar em meio a milhares de pessoas, de formar grupos com os mesmos objetivos, produzindo obras literárias que mostram ao mundo quem nós somos e o que nós podemos fazer. Os grupos que eu participo, todos publicam, né? O médico geralmente tem uma função de professor, ele querendo ou não, né? Ensina a seus pacientes sobre a vida saudável, com autonomia, autocuidado, qualidade de vida e diminuindo a ansiedade e o estresse. O poeta também ensina, mas de outra maneira, dando àqueles que precisam a emoção, a empatia, o insight. A linguagem da arte, que é uma linguagem cifrada, quando toca o coração do paciente, ela se desfaz numa espécie de bálsamo. Ele humaniza o entendimento, muda completamente a vida da pessoa. Quando o dom de ser médico poeta é compartido, quem lucra não é só o próprio médico e os pacientes, mas toda a sociedade. Na literatura, nós trabalhamos o conteúdo e forma. Na educação, nós fornecemos conhecimento e método. E na saúde, o propósito e o maior benefício, considerando que a saúde é a base para a qualidade de vida e para o equilíbrio das funções mentais e corporais. Então, nós estamos na interface da literatura, da educação e da saúde. A literatura vai mais além ainda, porque abrange, além da forma, as emoções. A educação evoca sentimentos, questões sociais e morais. É necessário um conceito ampliado de saúde, como nós estudamos na faculdade, é o mais completo estado de bem-estar, bababá, né? É preciso isso, porque para depois resumir e decidir se uma pessoa tem saúde ou não, às vezes a coisa fica mais difícil. Aqui uma pergunta se impõe. Sabemos que pessoas cultas e inteligentes às vezes negligenciam os cuidados e as condições de saúde. Isso sempre me deixou curiosa. Por quê? A pessoa tem a possibilidade, a informação, né? E a minha pergunta é essa: as exigências da sobrevivência se sobrepõem à força de vontade?
Se o ponto é sobreviver, nós vamos exercer a nossa força de vontade? Diante do estresse, as restrições alimentares podem ser esquecidas. A atividade física é negligenciada. É basicamente aquele quadro da pessoa que compra um pote de não sei quantos quilos de sorvete, enfia debaixo do edredom, né? E chora as mágoas. As partes mais primitivas do nosso cérebro é que nos levam a armazenar comida e permanecer na toca. Nos sentimos assim a salvo do perigo, que seja real ou imaginário. Também a fazer uso de substâncias psicoativas para entorpecer e para sentir uma força salvadora, mas imaginária. Muitos lidam assim com as escolhas morais e os sentimentos de culpa. Aí é que entra a questão. Às vezes a transgressão é uma necessidade de sobrevivência psíquica. Temos todas as idades dentro de nós. Eu sou a Lita dos 3 anos, dos 5, dos 7, dos 15. Olha, agora 73 é muita coisa. Eu sou a Lita de todos esses anos, né? Por isso que diferentes pessoas podem nos fazer sentir e agir de diferentes maneiras, porque, de certa forma, somos viajantes no tempo, né? Nós temos um padrão reacional mais constante e uma modalidade relacional diferente, mas quando bem estimulados, nós mudamos. Algumas pessoas se tornam essenciais para nós, porque quem é que não está atrás da porta mágica de um reino perdido, não é? Se nós já passamos da idade de Henry Cavill e Ana de Armas e não temos um físico natural e exemplarmente trabalhado como o deles, temos a tendência de enfrentar os estresses da vida nos sentindo menos preparados. As pessoas entram e saem das nossas vidas. Algumas vão se afastando, outras morrendo, e isso nos empobrece. Não tivemos tempo de ficar mais com elas e aproveitar melhor a sua companhia. Escolhemos os amigos, mas eles podem se tornar desleais. Temos família, mas nem tudo são flores e todos sabem disso. Se somos responsáveis, exercendo a contento nossos papéis de pais, médicos, professores, também não nos livramos do estresse. Essas profissões não trabalham para um dia não serem mais necessárias? O pai, o professor, o médico, eles têm sucesso quando não precisam mais deles. Embora tenha sido uma vantagem, né, de termos ajudado, pode haver uma ferida narcísica importante. Nós demos tanto e o que sobra para nós? O que fica para nós? Como reagimos a todo estresse? Atribuindo culpas só aos outros, como eternas vítimas? Pedindo o apoio das pessoas, mas sem querer realmente progredir ou melhorar os maus hábitos? E o que fazer quando temos dúvidas, crises de fé, que são as terríveis, né? Que enquanto você embicou o navio para a ursa menor, está tudo bem, né? Mas, às vezes, não tem jeito, às vezes você fraqueja. O problema é que o estresse crônico, assim como a ansiedade, a exaustão e o trauma emocional contínuo, alguns trabalhos fazem isso, impactam nosso sistema imunológico e hormonal e criam doenças que nós não entendemos. São várias doenças, fora o que normalmente ouvimos, que está tudo envenenado, que alimentos são inadequados, água inadequada. Fora disso, nós temos, às vezes, que tratar ou sentimos sintomas de coisas inexplicáveis. Agora entramos de férias, ficamos ótimos. Por que será? Né? Acabou, a gente estressou. Na antiga série Star Trek, eu sou uma Trek, eu gosto daquela série. O comandante Picard fala para o Data é o que fica no lugar do Spock, né? É possível fazer tudo certo, não cometer nenhum erro e ainda assim perder.
Não fomos educados para isso, não fomos preparados para isso. Crianças são educadas para fazer tudo certinho, pois assim a recompensa chegará. A fazer muito pelos outros, para serem levadas em consideração, para não serem abandonadas. Não ensinam que nem sempre ganhamos o que merecemos, mas o que sabemos negociar, apesar dos reveses e dos imprevistos. A educação precisaria ser mais cínica, eu acho, né? Preparar as crianças para as perdas inevitáveis. Por isso que se diz, eu comecei a ver uma série e parei, O Bom Doutor, da Netflix, é temporada 1, o capítulo 5, e ele fala, falsa esperança é pura crueldade. Mas é isso que a educação está fazendo com as crianças, dá uma falsa esperança, isso é pura crueldade, eu concordo com isso, né? Eu acho que as coisas deveriam ser mais... Eu acho que não se deveria permitir às crianças o que não se permite a adultos, porque senão as crianças crescem sem limites, não sabem até onde pode ir, e se tornam adultos que esperam a mesma festa, a mesma empolgação de quando chegam na família, que bonitinho, nenenzinho e tal, mas isso, quando nós somos adultos, não existe mais, né? Olha a quantidade de pequenos desencantamentos diários. Para um estilo de vida saudável em todos os seus aspectos, o mais importante é a saúde emocional, de longe. Saúde emocional é a pedra sobre a qual tudo pode ser assentado. Daí decorrem a lealdade, uma palavra que eu amo, a disciplina, o autocontrole, o foco, os bons hábitos. Estima-se que a mais esmagadora maioria das pessoas não tenham plena saúde emocional. Eu fui atrás das estatísticas, como as outras estatísticas que eu vou mostrar daqui a pouco, não tem estudo suficiente, mas a média é de 95% das pessoas que não têm saúde emocional. 95%. Deus, né? Acho que eu escolhi a profissão certa. Estou brincando. A palavra pode criar e evocar. A palavra pode trazer encantamento. É a fronteira final, é até da experiência não verbal. A boa palavra, ela condensa muitas imagens em pequenos versos, ou seja, consegue dizer muito com poucas palavras. Eu vou abrir um espaço agora para contar uma coisa que aconteceu no dia que eu me entendi realmente como professora. E olha que eu já dava aula há muitos anos. Eu comecei a lecionar em 1970 e esse ano fazem 56 anos que eu não parei de trabalhar, né? Em vários, como médica, como professora. Eu estava na Unicamp e estava trabalhando porque com filho pequeno e outras coisinhas a coisa estava complicada. E eu fui trabalhar com o Digênio no Objetivo, ele tinha um colégio, né? Mas um ensino médio. Ele tinha um colégio e, como eu fiz cursos antes de fazer medicina, eu tinha 9 registros de professor de ensino médio. Então, eu poderia entrar como substituta, ele achou ótimo me ter como coringa, e um dia eu entro numa sala, os meninos de 17 anos, acho que equivale ao segundo colegial, ou terceiro, agora, porque entra com 6 anos, sobre o Japão. Eu entrei animadíssima, que eu tinha relido sobre o milagre japonês, e eu gostei da aula, eu entrei, né? E eu tô lá, microfone, 600 alunos, e de repente eu vejo um menino magrinho, sabe aqueles meninos que sentam, cruza a perna de novo, parece um parafusinho, né? Quietinho lá no fundo. Ele estava com uma caneta Bic, desenhando um samurai numa velocidade, e fazia só 10 minutos que eu tinha começado a falar, mas uma velocidade, perfeito samurai. Aí eu fui chegando, para não assustá-lo, igual caranguejo, meio de lado, né? Cheguei e eu falei, que lindo. Ele, pum.
Eu falei, estraguei tudo, né? Na hora do intervalo, eu fui comer alguma coisa, aliás, eu fui tomar um café, e ele veio com 3 cadernos desse tamanho. Eram exatas, humanas e biológicas, que tinham os cursinhos, né? Ele fazia o ensino médio integrado com cursinho. É igual Escher. Escher tem um preenchimento obsessivo de espaço nos desenhos dele, né? Estava igual, eu abri o caderno, não tinha um pedacinho em branco, nenhum. Tudo tomado, tudo tomado. E, inclusive, tinha uma foto, deixa eu ver se está aqui, tá. Era uma tesoura. E um homem com as pernas e os braços abertos, tentando impedir a tesoura de fechar. Aquilo arrepiava, que era em branco e preto, era lápis, mas você quase que via o vermelho do sangue. Eu falei, meu Deus, né? Ele falou, meu pai está na UTI, ele vai morrer, eu, minha mãe e meu irmão vamos morrer de fome. Eu falei, morrer de fome, que olha, o que você faz? E durante uns 6 anos, as camisetas que ele deu para estampar, né, desfilaram em Campinas. Eu apresentei numa fábrica de camisetas, todo mundo adorou o que ele fazia, e o problema de sobrevivência acabou, né? Parece que depois o pai melhorou com sequela, mas melhorou. E eu me esqueci do moço, porque eu parei de dar aula. O meu primeiro marido bebia muito, então nós tivemos alguns problemas por causa das crianças pequenas, e de repente resolvemos voltar para Minas Gerais, onde tinha minha mãe, o pai dele, coisas de família, quem sabe controlava melhor a situação. Efetivamente, 11 meses depois, minha mãe morreu, foi uma bênção poder ficar com ela. 7 anos depois, eu recebo um envelope desse tamanho, eu falei, meu Deus, é o desenho dele, que é o desenho inconfundível, né? Ele tinha exposto na Casa de Portugal e tinha ganho uma bolsa para a Bélgica. Estava indo. Ele me escreveu para agradecer. E ele falou, foi aquele dia, olha que eu sempre me comovo com isso, foi aquele dia que você chegou perto de mim e me disse que lindo, foi aquilo que mudou a minha vida. É impressionante o poder que uma palavra tem. Eu senti isso de arrepiar. Eu mudei completamente a vida do menino por uma coisa autêntica. Aquilo eu não planejei, eu fiz espontaneamente, realmente estava lindo. Mas quantos teriam se calado? Então, o professor, como médico, né, tem que interagir, é imperativo que interaja. A arte precisa disso. O artista precisa sentir, todos precisam sentir. Era assim, porque o artista que não consegue transmitir aquilo, ele adoece, né? Por exemplo, nós podemos usar uma pomba branca como símbolo da paz. E, bom, deixa as piadas para depois. Mas a paz nunca vai estar ali de uma forma completa. A paz é uma evocação poderosa, pois todos nós temos algum pedacinho de solidão incomunicável. Gostei tanto disso. Todos nós temos um pedacinho de solidão incomunicável. A poesia pode tocar diretamente esse pedacinho, por isso que nos desarma. Então, diante de uma obra de arte, você sente. Quem duvida que a Mona Lisa é uma obra de arte? Né? Meu pai gostava de mexer com madeira, ele era piloto, mas sofreu um acidente e acabou a carreira, né? Então, ele fez uma oficina para mexer com madeira e metais, e adorava a música, então ele colocava óperas, música clássica, naquelas vitrolas enormes, né? E alto, né? Como ele... Uma vez estava um homem voltando, nós tínhamos mudado do Rio de Janeiro para a roça, aqui em Minas. Carro de boi, fogão de lenha, uma festa. E o homem estava de bicicleta, ele estancou. Ele estancou e ficou imóvel, até terminar a ópera. Quando terminou, meu pai saiu da casa, atravessou a rua, foi lá onde ele estava e falou assim, eu não sabia que conhecia essa ópera. Eu não conhecia não, tenente, mas me deu uma coisa aqui, eu não conseguia mais andar, né? E
explosão de sentimento na arte, ela é transformadora. Esses dias eu vi uma frase atribuída a uma criatura qualquer, mas eu sei quem falou isso. Foi Teilhard de Chardin. Ele fala, quando a mente se expande, é tipo Jack on the Box, né? Ele sai, mas ela nunca retoma as mesmas dimensões. Se a arte te faz explodir, expandir, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa antes e depois de Mozart, não é. Né? A coisa muda, a coisa é... Né? A história da poesia é anterior à escrita. A forma poética ajudou na memorização e na transmissão oral das histórias das sociedades antigas e pré-históricas. Eu tenho o maior respeito com a cultura transmitida oralmente, acho lindo. E são as cantigas, né? São as histórias ouvidas entre o dormir e o entregar o corpo, né? À noite, que ele fixa, aquilo fixa, você passa anos, você lembra da história. A poesia não é necessariamente um texto, mas tudo aquilo de que alguma forma encanta ou inspira, desperta sentimentos. Por isso aceitamos a ideia da licença poética. No Museu do Ipiranga tem aquele quadro grande, né? Do Grito da Independência, né? E há uma história sobre a Casa do Grito. A tela grande, né? E depois de um tempo, aparece uma casa na tela, uma casa simples, que a pessoa pergunta, como isso vai parar ali? Foi a arte criando, né? Por alguma razão, alguém achou que a Casa do Grito tinha que ter uma casa, né? Então, foi lá, a arte inspirou isso. Não estou colocando aqui um juízo de valor, se está certo ou errado, mas é muito interessante a força que tem. A poesia pode não possuir uma finalidade aparente. Pensar na utilidade das coisas é uma versão típica do pensamento contemporâneo, medindo, quantificando, qualificando todas as coisas. Até as pessoas, né? As pessoas normalmente são vistas assim, mas é útil, né? Paulo Leminski, que é um curitibano, né? Disse o seguinte: querer que a poesia tenha um porquê, querer que esteja a serviço da mesma coisa, é a mesma coisa de querer que o orgasmo tenha um porquê, que a amizade e o afeto tenham um porquê. A poesia faz parte daquelas coisas que não precisam de um porquê. E aí solta a palavra que eu acho interessante. A poesia seria um inutensílio. É inútil, né? Mas decorre dessa posição uma retrospectiva até Santo Agostinho. Santo Agostinho, que eu gosto tanto das Confissões sobre o Tempo, né? Um texto que eu gosto muito. Conforme Santo Agostinho, há duas formas principais do homem interagir com a natureza e com o divino. Uti, usar, e fruir. Usar seria aderir a algo pela essência dela, pela motivação de usar. Então, é uma prática mais relacionada às coisas do cotidiano e do mundo. Fruir estaria relacionada a desfrutar prazerosamente de algo mais transcendental e libertador, capaz de nos colocar mais próximo do divino. Fruição é justamente a falta de finalidade, faz-se pelo prazer de fazer. Pensar a poesia através da sua fruição, através do seu uti, seria um esvaziamento do sentido da poesia, de uma forma ou de outra. Mas, acima de tudo, ela frui. É um deleite na experiência, um fim nela mesma. Aí que vem. Obrigar as pessoas a lerem poesias, porque isso pode dar cultura a elas, é arruinar essa experiência. Ela vai perder uma série de outras contribuições que a poesia dá, mas principalmente vai perder o prazer da poesia.
A poesia tem uma parte mágica. Mesmo sem cultura, as pessoas podem apreciar a arte por causa da natureza humana, como O Homem da Bicicleta e a Ópera do Pai, né? A poesia assume aqui um papel de alimento para a alma. Tudo que é matéria agora já foi imaginação algum dia. Ao acreditar apaixonadamente em algo que ainda não existe, nós o criamos. Isso é Franz Kafka, né? Famoso Kafka. A invenção do avião é um exemplo disso. Foi a concretização de um anseio imaginado por gerações. A humanidade de Ícaro, a Leonardo da Vinci, a Santos Dumont, envolveu diferentes povos, diversas tentativas e erros. Antoine de Saint-Exupéry, escritor e piloto de avião que passou algumas vezes férias no Brasil, na praia do Campeche, em Santa Catarina, perto da Joaquina, vocês conhecem lá? Perto da Praia da Joaquina. Eu gostei muito da ideia de Saint-Exupéry, né? Nas nossas águas. No seu livro Vento, Areia e Estrelas, reforça a importância da imaginação, ao contar como foi cair de avião no deserto, quando ele escreveu O Pequeno Príncipe, né? Embora meu corpo esteja aqui, um pouco de mim é capaz de viajar por esse céu e levar-me a mundos desconhecidos. Quem assistiu Sonho de Liberdade com Morgan Freeman, né? Aquele homem foi colocado numa solitária, onde muitos morriam, mas a cabeça dele estava cheia de música, né? Ele só deixava música, só música, e ele saiu vivo da solitária. Exatamente isso. A mente é livre, né? Você pode confinar o corpo. A beleza das coisas não reside no fato de que são feitas para abrigarem homens, mas na maneira que são concebidas. Vou repetir isso. A beleza das casas não reside no fato de que são feitas para abrigarem homens, mas na maneira em que são concebidas. Eu acho que qualquer arquiteto adoraria ouvir isso, né? Mas tem uma finalidade muito grande quando diz: eu vou fazer a minha casa, eu quero a minha casa assim, eu quero a minha casa de outra forma. Você vê que aquilo é a toca, é aquela toca elaborada em que você pode guardar o seu desamparo, a sua incerteza. Principalmente se entrar de ré na toca, vai ficar mais protegido ainda, né? É uma situação interessante, muito interessante. A arte traduz os 5 sentidos, e por isso que humaniza a prática médica. Cada vez mais os pacientes me dizem: ninguém põe a mão em mim. Eu vou no médico, ele nem levanta os olhos, ele já escreve. Eu acho que ele tem uma incorporação mediúnica, porque eu não falei nada, ele já sabe o que eu tenho, já passou o remédio, né? E são coisas tão simples. Está com dor no fígado? Aí mostra desse lado. Não, o fígado é daqui. É assim, é na costela, você mostra a costela e tal. Às vezes, a ideia que a pessoa faz de um órgão é completamente louca, porque não estudou anatomia, ou se estudou, não se lembra, e ela começa a mentalizar de uma forma torta aquilo, né? É como uma mãe que falava dos genitais da filha, já lavou essa lata de lixo? E a menina ouviu isso durante a infância toda. Deu um pouco de trabalho, mas a gente deu jeito nisso. O que que leva uma mulher a fazer isso com a filha? Não sei, né? Talvez inveja, que a menina era linda, né? Mas, bom, senão a gente descamba para outra coisa. É deletério, né? Oi? Oi? Isso é deletério. E muito, e muito. Eu acho que ela não queria que a filha fosse feliz sexualmente, já que ela não era, né? Então, ela deu um jeito da menina se sentir muito mal. E eu conheci as duas, porque ela catou a menina se masturbando, a menina tinha, sei lá, uns 5, 6 anos,
e ela levou a menina ao psiquiatra como se ela precisasse tomar alguma série de injeção de Aldol, né? Por causa disso, né? Aí eu pedi para a mãe aguardar, né? Que eu queria fazer uns testes nela. Não fazia teste nenhum. Ela falou, escuta, é tranquilo, só que você vai no banheiro e tranca a porta. Foi a única coisa que eu falei para a guria, porque não dava. Aí a mãe já estava voltando de novo, né? É muito triste essa visão reduzida das pessoas que não suportam o prazer dos outros. Se uma pessoa tem dinheiro, elas odeiam. Se é feliz sexualmente, elas odeiam. Se tem uma aparência diferenciada, odeiam. Odeio, 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 odeio. É uma coisa muito triste. Graças a Deus tem as pessoas que amam, 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 né? Às vezes te param na rua para fazer um elogio, você nem lembra direito da pessoa, mas a pessoa lembra de você. E eu agradeço sempre as boas palavras, isso é muito bom, muito bom. Por mais bobo que possa parecer, nós precisamos seguir aquele imperativo lá da infância. Vigie seus pensamentos, tenha só pensamentos positivos. Isso funciona, né? Eu não sei se é pela física quântica, ou seja lá pelo que for, mas funciona. Ter bons pensamentos funciona sim. Evitar pensamentos negativos funciona sim. Podem fazer o teste. O papel da arte é nos fazer lembrar que ainda somos humanos. Nós temos que saber o que está acontecendo conosco, mas também nos livrar daquilo que não precisamos. Você, às vezes, coloca alguma coisa no consultório que entra como catalisador daquilo que o paciente quer dizer. Você pode colocar alguma coisa simplesmente para provocar. A arte tem essa finalidade, né? O paciente olha, se mobiliza e diz, e aí você aproveita, você acolhe, né? Se acolhe. Tá bom. Aqui você pode se desestruturar. Não sei se vocês lembram de uma novela antiquíssima, não lembro nem a atriz, acho que foi a Cláudia Raia, que era Tancinha. Quando eu me espalho, ninguém me junta. Achei ótimo essa. Quando eu me espalho, ninguém me junta. Mas tem pessoas, essa é a descrição de um surto, né? Então você tem que acolher. Então junta assim, peraí, dá para juntar, dá para colar, dá para... É a arte do Ikigai. Suji, suji, japonês. Japonês, quando uma vasilha de cerâmica se quebra, né? Claro que tem a opção de jogar fora, mas eles têm a opção de colar e juntar os pedaços com ouro. Então, o final, com aqueles pedaços juntos com ouro, eles ficam mais bonitos e mais caros que o objeto original. Muitas vezes eu uso isso, explico para a pessoa que se quebrou, tudo bem, mas dá para consertar, dá para ficar melhor do que era antes, né? Por isso eu posso afirmar que a poesia tem um papel de remédio e assume uma função terapêutica. Às vezes nós somos usados, vamos colocar por Deus, que eu tenho uma fé inabalável, mas poderíamos dizer outro nome, numa situação que não sabemos direito por que fomos para lá. O caçador de esmeraldas, lembra, Márcia? Acho que eu já falei isso. Ele perseguia pedras verdes, queria esmeraldas, mas só achou pedras sem valor. Mas ele andou pelo interior do Brasil muitos anos e criou várias vilas, várias cidades. O interior foi grandemente povoado por causa do Fernão Dias, né? Então tem um trechinho, Olavo Bilac, só poetas, né? Olavo Bilac coloca um trechinho que diz assim: nesse louco vagar, nessa marcha perdida, tu foste como o sol, uma fonte de vida. Cada passada sua era um caminho aberto, cada nova pousada, uma nova conquista. E enquanto ia, sonhando o teu sonho egoísta, teu pé, como de um deus, fecundava o deserto. É de arrepiar, né? É de arrepiar. Então, a função terapêutica da poesia está bem, bem firmada.
Mas nós temos muito a fazer. Temos dados imprecisos em nossas estatísticas, mas eu vou tentar resumir o que interessa. Quando eu peço, o que acontece? Não há dados conclusivos, não há dados suficientes, então nós vamos falar de médias, tá? O Brasil possui cerca de 600 mil médicos. Talvez em 2 anos o número de médicos esteja superando o número de enfermeiros. Já imaginaram isso? O número de enfermeiros está 500 e tantos mil. Eu não sei o que vai acontecer, mas isso me assusta um pouco. Mas, tirando a questão da enfermagem, 600 mil médicos. Nós temos 50 milhões de escritores de todos os tipos. Como é que eles fizeram essa estatística? Definição de leitor: quem leu pelo menos um trecho de livro nos últimos 3 meses. Gostaram disso? Quem leu um trecho de livro nos últimos 3 meses. Isso é uma piada. Né? Então, e contam também os escritores de Face, de Instagram, de rede social, tudo isso conta como escritor. Tá bom. Esse boom de escritores, que agora todo mundo escreve, publica, né, essa coisa, contrasta com outra coisa, um baixo índice de leitores. Parece que só metade da população lê. E quem lê, só 6% diferenciam fato de opinião. Já pensou? 6%? 8% sabem interpretar textos. E 36% analfabetos funcionais não compreendem aquilo que leram. Daria até para rir, mas isso me dá uma tristeza muito grande. Quando o paciente está diante de nós, temos uma dupla oportunidade: curar e ensinar. Creio que podemos acrescentar mais uma: organizar a narrativa interna do paciente sobre o significado real e simbólico da sua enfermidade e encantá-lo. Sim, podemos lhe dizer em linguagem usual ou poética algo que o encante. Assim ele pode vislumbrar o propósito e o sentido de sua vida. Aí terminam as tentativas de suicídio, terminam as vidas parasitadas e parasitas, terminam as batidas de cabeça nas paredes sem tomar um rumo certo. A pessoa precisa saber quem ele é, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai. Coisas simples, né? Há 7.000 anos a humanidade tenta dar uma resposta legal para isso, mas nós temos como ajudar. No livro Justiça Divina, que é um livro de Emmanuel psicografado por Chico Xavier, eu vou colocar assim, eu falo de várias religiões, mas eu não tenho uma religião definida. Eu só tenho a minha fé em Deus, que é inabalável. Eu preciso pontuar isso, que eu não estou evangelizando ninguém, por favor. Todo mundo é crescidinho. Esse livro nos convida a viver de forma exemplar e benéfica, deixando um legado de luz, amor e serviço. Luz, amor e serviço. Vocês viram as últimas descobertas científicas de quando a pessoa morre, realmente há uma mudança na emissão de luz? Né? Eu li anteontem isso, ainda vou procurar a referência, mas é uma referência da BBC. De modo que as pessoas possam se lembrar de nós com gratidão. E aí que vem o que eu acho lindo: com quem se recorda de uma fonte de água fresca, ou da passagem de um raio de sol, ou seja, alguém que trouxe alívio, clareza e bem-estar, e se tornou um farol de esperança e bondade no mundo. Esse é o nosso destino. Boa noite, médicos poetas. Excelente, Alita, parabéns, viu? Muito bom, muito obrigado. Vou abrir para perguntas, comentários. Márcia? Parabéns, Alita. É um tema muito vasto, amplo,
E eu queria só lembrar uma frase do Ferreira Goulart, que tem muito a ver com o que você falou, que é assim: a arte existe porque a vida não basta. Então, realmente, a arte e a poesia, ela é terapêutica, e eu gostaria de perguntar se você utiliza nos teus, você como psiquiatra, né, a parte de escrita terapêutica nos teus pacientes. Eu pergunto se eles têm um diário, se isso já é espontâneo deles, se eles fazem um diário. Mas o que está funcionando muito com os adolescentes de um tempo para cá é o seguinte: está com raiva da mãe, raiva do pai, raiva do irmão, brigou com o namorado, etc, etc, etc. Escreve, mas com um pseudônimo, tá? E coloque um título assim: Filme de Quarta-feira. Pronto. Aí você escreve o que você quiser. Se a mãe for fuçar o diário, não vai ver nada demais, né? E você soltou tudo. E o que eu faço depois? Aí vem a piada, né? Você escreve tudo e queima, né? E ele fala assim: aqui estão os papéis, mas você não queimou? Ah, eram os papéis que eu tinha que queimar. Não, aí tem que explicar direitinho, né? Mas tem dado certo, tem dado certo. Não é bem o que você falou, mas escrever ativa áreas cerebrais muito interessantes. Cada vez mais se incentiva as pessoas a escrever à mão. Eu vi isso porque eu trabalho em saúde pública e, evidentemente, além de não ter ar-condicionado, não tem computador, a gente improvisa de tudo, né? E como é que se diz? Escrita que tem que fazer, passa a história, passa o remédio, escreve receita, escreve isso. Eu ponho papel de geladeira, que é o resumo do remédio para pregar na geladeira, para não esquecer. Parece que estimula o cérebro e beneficia de várias formas a atividade psíquica. Então, sim, toda vez que eu puder, eu peço para alguém escrever. E tem a história do rapaz que se tornou escritor por causa disso. Eu ainda falo com ele mora na região rural, aqui perto. Ele, adolescente, no final da adolescência, ele foi fazer um pagamento, um carro atropelou ele, né, da bicicleta, derrubou, roubou, parece que foram atrás dele de propósito. Ele ficou em coma muitos dias. Quando ele voltou a si, ele estava com uma lesão do plexo braquial da mão direita, a mão dominante. E ele queria se matar, porque ele era trabalhador braçal. Eu falei: o que eu vou? Vou morrer de fome. E foi aí que eu fui chamada, né, para falar com ele, e eu falei muito tempo com ele. O que me chamou a atenção foi a cadência que ele fala. Um escritor, ele fala diferente das outras pessoas. Vocês vão ver isso sempre, né? Ele tem uma cadência diferente. Eu falei: você já tentou escrever? Aí ele rosnou. Eu falei: olha, você deve ter alguma coisa que você possa escrever. Algum caso que o seu tio contou, seu pai? Ah, tem sim, tem isso, tem aquilo. Começou a contar uns casos que pareciam até uma realidade fantástica. Escreveu, nós levamos para São Paulo e publicou, né? E fizemos um grupo literário aqui em São Gonçalo do Sapucaí. Ele pertence ao grupo e a vida dele mudou completamente. Ele desenvolveu uma força hercúlea para a fisioterapia. Ele se dedicou à fisioterapia 10 anos sem parar. E ele recuperou parte do braço, né, da mão, e se dedicou a um sonho de infância, tocar guitarra. Ele agora tem 3 guitarras que ele comprou com o trabalho dele, e ele aprendeu partitura, que eu peguei no pé dele, você vai aprender direito, né? Aprendeu partitura e toca guitarra. Isso foi uma coisa fantástica, Márcia, fantástica. Eu agradeço a Deus ter sido, nesse caso, um instrumento, né, para a mudança dele. Muito gratificante, né? Parabéns, Muito, Alícia. muito, muito. Mas é sempre ele, não sou eu, né? É aquela história. Quanto menos vaidade, melhor, e quanto mais responsabilidade, melhor. Porque nós somos, como se diz? Nós temos dons.
E isso nos torna vaidosos. Não podemos permitir isso de jeito nenhum. Não somos melhor que ninguém, né? Pelo contrário, isso nos dá uma responsabilidade muito maior de usar esses dons para nós e para os outros, né? Isso realmente é importante. Com certeza. É algo que a gente eu estava conversando com a Márcia um pouco antes, que os médicos poetas, a gente tem com o entendimento de agregar pessoas de todas as áreas, né? De ter engenheiros, ter arquitetos, advogados, professores, e trazer o pessoal das artes, o pessoal da música, né? Isso, e trazer muitos médicos também, né? Acho que a gente tem um privilégio de estar lidando com a dor, lidando com o sofrimento, a poder ajudar, poder aprender muito, mas a gente aprende muito com essa diversidade, e é uma grande felicidade poder estar compartilhando esses momentos, conhecendo essas histórias, né? E estar agregando pessoas, né? Que acho que é muito importante. Ou mais algum comentário, sugestões, considerações? Sara? Boa noite, Alita. Boa noite. Boa noite a todos. Que Boa prazer estar aqui de novo, ouvindo tão sábias palavras, tão experiente, né? Nossa, obrigada, Alita, porque... Bom, você pode falar que você tem razão, né? Tem que ter humildade e responsabilidade para ser médico, carregar né, esse destino, né, que o Máximo colocou para nós, um pouco de assumir sermos poetas, além de médicos ou outra coisa. Eu acho que somos muito honrados em ter uma pessoa tão experiente e tão, assim, trabalhada, né, nesse sentido de conhecer a natureza humana, a exaltar, né, porque, assim, eu queria até colocar aqui que quando você falou, não lembro muito bem, você falou que a arte, não, é Márcia que falou, né? A arte lá para a gente lembrar que a gente é humana. Como que você falou, Márcia? Não basta, foi isso? Que a vida não basta, né? Goulart, Ferreira Goulart. Porque a vida não basta e você... A arte existe porque a vida não A vida basta. não basta. Isso. É muito intensa, né, como palavra, e ao mesmo tempo é tão real, tão verdade, né? A gente percebe isso, né? A gente pensa que é nosso objetivo como pessoa é viver, como um médico, proteger a vida, estimular a vida, e aí onde a gente precisa, a vida não basta, né? A gente tem que... Então, por isso que tem que ter tanta humildade, né, para exercer a medicina, assumir, né, algo como sendo médico poeta, né, que é o título do encontro. E você falou uma coisa também, Alita, que não lembro exatamente o que falou, mas você estava falando uma coisa sobre a natureza da arte. A arte é lá para alguma coisa, e para mim, assim que você falou isso, que veio dentro de mim foi exaltar nossa essência. Eu não sei, tem uma coisa dentro de mim que apareceu quando você falou isso, que era exaltar. Sim. Não sei se é você que traz isso sem querer, porque você tem essas palavras de humildade, mas o que vem para mim quando se fala é exaltação. Eu sei. Então, Eu sei. agradeço para despertar e nutrir esses sentimentos, essa sensação, essa essência humana da exaltação perante o mundo, perante o universo, perante a arte, perante tudo que nos é dado, né? Eu acho, para mim, é isso que você despertou, através da sua... Eu chamo isso de maravilhamento. Isso. Nós somos feitos de poeira de estrelas, né? Carl Sagan. Então, nós temos que olhar para o céu, né? Nós temos que nos alimentar da luz. Obrigada por despertar isso nisso, né? Mas não, você faz sem esforço. Acontece. E
Eu consigo imaginar como que deve ter sido bom para os pacientes seus te cruzar na vida deles. Às vezes eu não faço nada, É, mas não às tem vezes não fazer nada, eu, só você né, ser às vezes você. eu consigo mexer. É, quando eu era católica, o meu confessor era o arcebispo de Niterói, Dom Carlos Navarro, e eu fui amiga dele muitos anos. Ele foi a bispo, arcebispo, e nós continuamos amigos até que ele faleceu. Uhum. Então, um dia, quando eu ia a Niterói, a secretária dele tinha ódio, né, porque ele desmarcava tudo, né, e que ele queria falar comigo. Às vezes nós falávamos horas. Ele tinha feito psicologia até o 4º ano, então ficava interessante. É, Aí ele me faz a seguinte pergunta: Alita, não acontece quando, às vezes, alguma pessoa chega diante de você e você não sabe o que fazer com a pessoa, você não sabe como é que você vai dar jeito aquela naquela situação. sessão, naquela consulta? Eu falei, acontece muito, Uhum. acontece muito. Ele falou, o que que você faz? Eu falei, me coloque em oração, porque não é a minha vontade, é a Uhum. dele, né? Uhum. E, impressionantemente, quando eu me coloco em oração, parece que tudo se abre. O paciente fala alguma coisa, ou eu me acalmo e consigo ver, alguma coisa acontece. Funciona, funciona, Então, né? eu não, assim, a gente tem cada um sua visão da religião, da espiritualidade, do que nos exalta, do que nos traz ânimo, no que nos desperta, nos leva para a vida, que a gente seja médico ou não, né? E realmente para mim foi essa sensação de que você exalta a existência. E continue, pelo amor de Deus, Que lindo, Sara, que permaneça. lindo. E acredita, de alguma forma, que Deus é também dentro de você, né? É você também, né? Se ele faz a sua obra, é através de você, né? Sim. E você é uma mensageira, uma transmissora, né? Então, bom, eu tenho certeza, clareza, que o movimento, qualquer pessoa que cruza você, acaba tendo muita energia boa. E estou muito feliz de te conhecer, muito feliz. E eu queria também acrescentar uma coisa, porque eu gosto de procurar sincronicidade, e tem uma hora que, eu não sei, tem uma pessoa que manifestou aqui que você tinha falado de Santa Catarina, não sei o quê, acabei de ir para Campeche, e eu estou em Campeche. Flávia. Texuperri tirava férias em Campeche, E, que é perto da praia da Joaquina, tá, em isso Santa é Catarina. na Santa Catarina, né? Mas é Santa Exupéry que ia. Ele teve várias vezes de férias no Brasil. Eu não Então, sabia disso. mas sabe o que eu soube sobre Saint-Exupéry recentemente? Que eu não sabia. Quando você foi falando dele, primeiro, o pai dos meus filhos é aviador, né? E, obviamente, tem uma ligação com a aviação, assim, né? Entre a aviação e o amor, para mim, é uma coisa que se fala muito. E você estava falando disso, e recentemente eu fiquei sabendo que o Saint-Exupéry, você disse que ele foi para o Brasil, né? Estava toda feliz de dizer que ele foi para o Brasil, e eu soube que a pessoa que inspirou ele para escrever O Pequeno Príncipe era um quebecense. A pessoa que inspirou o Saint-Exupéry para escrever o Pequeno Príncipe foi um homem quebecense, que morava em Quebec. Canadá. No Canadá, que é onde eu venho. Olha. E talvez seja uma anedota, eu não sabia essa anedota até pouco tempo atrás, mas ele encontrou essa pessoa numa viagem ao Canadá, e ele é tão amoroso da sua esposa que ele se inspirou dele para escrever O Pequeno Príncipe. Ele se chamava Thomas de Konink, esse homem que desceu. Que coisa, hein? Então, Curioso mesmo, interessante. Sempre dava a impressão que além do Pequeno Príncipe, dava a impressão que era uma pessoa mesmo, né? Que ele tinha feito um reducionismo ali, mas era uma pessoa mesmo. Pelo menos a mim sempre deu essa impressão. E aquele lance genial do elefante no chapéu, né? Aquelas coisas, são coisas de criança ou de adulto com alma de criança, né?
Exatamente. Então, eu não sei dos detalhes, né, da vida desse homem ou da relação que ele teve com esse homem para ser tão inspirado por ele, mas eu achei, longe de mim, pensar, primeiro, que ele era inspirado por uma outra pessoa, e segundo, que fosse um QB100, né, um conterrâneo mesmo. Que inspirou um livro tão conhecido no mundo, tão utilizado para falar de amor, né, para falar da natureza humana. Então, na verdade, tem muita coisa, toda vez que se sincronizam e nos aproximam. Então, para mim, estou super feliz de ter conhecido você, Anita. Obrigada. Que tenham vários encontros. Ah, sim, estávamos falando disso. Excelente, Sara, muito obrigado. Mais alguém gostaria de comentar? Graça, o microfone está desligado. Pronto, liguei. Obrigada. Alita, parabéns, eu estou aqui encantada. Nem sei por onde começar. Mas, assim, primeiro te agradecer, tá bem? Porque de tudo que você disse, a partir do momento que eu consegui ouvir, foram surgindo as imagens, a memória, e aí vem os questionamentos, que eu não quero fazer nenhum questionamento, pelo amor de Deus, mas eu preciso passar por algumas... Sim, eu gosto. Que você comentou, que me deixou assim com o coração de uma forma alegre, da outra preocupada, porque eu vou precisar desenvolver tudo o que eu acabei pensando por aqui, nesse sentido, a partir do que você comentou. No princípio, você citou a exigência de sobrevivência se sobrepõe à vontade, não é? Isso me incomodou. Isso me incomoda muito, porque eu trabalho muito a teoria da vontade kantiana. Depois... interessante. O homem pelo qual acertávamos os relógios. Exato. A negligência à saúde em razão dessas exigências é o que a gente vê, não é? Na maioria das pessoas. Se a transgressão, às vezes, é necessário, entendo que, nesse caminho da psicogerontologia, pelo menos aonde eu atuo, é quase uma necessidade básica, né? A transgredir para poder ter essa atenção necessária. Passando pela mente livre, que você citou, né? Sai da solitária com a mente perfeita. Eu tenho aqui como livro de cabeceira Edith Eva Eger, Ainda Viva, Sobrevivente do Holocausto, a partir da bailarina de Auschwitz. Fantástica. E o segundo é a história do Conde de Monte Cristo, também de Papillon, também que saiu. Eu fui à Guiana Francesa conhecer a cela de Papillon. Eu fui lá. Escrever o último capítulo do livro na Guiana Francesa por conta da cela onde ele viveu. O Inferno de Dante, pior. Se eu lá estivesse, eu ajudaria a ter fugido também. Era necessário, né? E quando você citou a transmissão via oral, me lembrou os griots do tempo dos meus antepassados, que era assim que eram passadas essas mensagens. Esses ensinamentos, não é? Do século XVII, de 1700, 18, 19, enfim, da onde vêm os meus ancestrais. E, por último, nem por último ainda, eu achei lindo quando você citou que a poesia não tem utilidade. É como na filosofia, quando ela troca de nome, quando ela tem uma utilidade, ela muda de nome. Mas, independente disso, o professor Núncio Ordini, ele escreveu uma obra chamada A Utilidade do Inútil. É fantástico. Você tiver a oportunidade de conhecer, vale a pena. É brilhante a obra dele. Como é que é o nome dele? Núncio Ordini. Foi meu professor na Faculdade de São Bento, foi um professor convidado. E ele escreveu essa obra, foi lá que ele fez o lançamento. Gostei da... É fantástico. E, por fim, vocês começaram a falar de uma coisa que me é muito cara, que é o Pequeno Príncipe. É a história do Antoine Exupéry. Eu tive o privilégio, e aqui eu posso citar, porque eu estou entre amigos, de ter me hospedado no mesmo hotel em que ele ficou na Patagônia, quando ele fazia aviação, no Touring Club Trelé, na Argentina. Ele fazia esse voo. A construção é a mesma, tem todas as mensagens que ele deixou, objetos que ele deixou, né? Então, é uma coisa que te ouvir hoje, para mim, acho que não foi só uma coincidência, não foi. Essa cumplicidade
cósmica, é esse encontro holístico que você cita, não é? Dentro dessas energias que Deus é quem comanda, por mais que a gente queira propor, ele dispõe de absolutamente tudo. Eu estou encantada, maravilhada, te agradecendo por tudo, de ter trazido a mim todas essas memórias. Muito, muito obrigada ao doutor Máximo, Márcia, Sara, um prazer em conhecê-la. Obrigado. Realmente estar aqui com vocês, para mim, foi um presente de Deus. Obrigadíssima. Eu agradeço também pela troca. Está tudo conectado. E eu sempre busco isso. Como você disse, Sara, além. O princípio da correspondência, não é? Sim. Ernest Trismegisto. Fantástico. Excelente. Muito obrigado, Graça. Bom, agora vamos para o convidado surpresa, que vai fazer o encerramento poético. Por favor, Márcia. Eu vou ler uma poesia que eu escrevi justamente com essa intenção, há muito tempo, que eu tenho de orientar os meus pacientes com livros e com poesia, tanto pelo efeito que tudo já foi falado aqui. Então, eu escrevi justamente receitando poesia. Muito bom. Quisera eu aprender a receitar poesia, para sanar toda a dor de quem perde o ninho. Aplicar um Drummond para abrandar a agonia pela pedra que insiste em ficar no caminho. Com Cecília, poder reabrir a janela, escolher novo sonho e com calma inspirar. Nos espantos da mágoa, Quintano e Flor Bela, na vertigem do dia, um resmungo, Goulart. Aplacar com Marina a aflição passageira e pro medo do beco, alguns versos de Cora. Ao prever o desterro, encontrar em bandeira o consolo e o respeito para quem vai embora. Toda luz de bom fim pode ser o começo para entender as mensagens de cada pessoa. Desvairados teriam, com Mário, sossego. Com Gonçalves, um canto no exílio ressoa. Se nos versos de Castro o passado é tão triste, em Vinícius descobre-se o amor infinito. Para tornar esta vida mais leve, Leminski. Escutar com Bilac as estrelas sorrindo. No quintal bem maior que este mundo de barros, escrever sobre nada eu até poderia. E eu, se sempre receito sorrisos e abraços, por que não aprender a receitar poesia? Eu acho que a poesia deveria ser realmente Muito bom. matéria de faculdade. Excelente, parabéns, Márcia. Muito bonito, muito obrigado. Lindo. Márcia, né? É um aprendizado essa poesia. Você até me deu inspiração agora. Vou tentar fazer a mesma coisa com os poetas quebecenses para meus pacientes. Gratidão, gratidão, gratidão. As salas de espera, perdão, as salas de espera poderiam ter pequenas bibliotecas, né? Ou papéis com poesias. Eu fiz isso durante 25 anos, o primeiro consultório que eu tive. Eu podia fazer isso, que ainda não tinha aquelas exigências todas de como tem que ser um consultório. E foi muito bom. Desculpe. Excelente. Ai, a gente precisa manter a humanidade humana, né? Às vezes, não sei se vocês sentem isso, mas não somos médicos, poetas ou não, mas de manter esse contato humano, né? E parece que cada vez mais premente essa necessidade de tirar das malas antigas esses truques que a gente fazia e que funcionava, que em certa época foi dispensado, porque aquilo é muito
muito lento, não vai rápido, não sei o quê, e a gente se dá conta que é ainda pertinente, né? Se não mais, né, até do que antes. Ai, meu Deus. Com certeza, com certeza. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Parabéns, Alita, parabéns, Márcia. Obrigada. E encerramos por aqui o Parabéns a todos. nosso encontro. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau. Ninguém. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Humberto.